Eu tava fazendo aqui o meu trabalho diário, né, de separar as pautas para gravar para vocês, e um monte de gente começou a me mandar o projeto da Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, que basicamente quer acabar com a lei da ficha limpa, ou pelo menos acabar com a efetividade da lei da ficha limpa. Por quê? Ela quer equiparar, por exemplo, a punibilidade a quem está ali inelegível com a punibilidade do crime que o indivíduo cometeu. Como assim, Carlito? Como é que funciona hoje, Carlito, a lei da ficha limpa, a tal lei complementar 135? É basicamente o seguinte: se você comete um crime comum, você é condenado, sei lá, condenado a 10 anos, você tem de cumprir os 10 anos da sua sentença e depois dos 10 anos contabiliza os 8 anos de inelegibilidade. Ou seja, você fica fora da vida política por 18 anos. Como assim, Carlito, 18 anos? Porque existem elementos da Constituição que trazem ali para vocês elementos que suspendem os seus direitos políticos, por exemplo, e o seu acesso à elegibilidade. Mas aí a filha do Eduardo Cunha acha que isso é muito tempo, que a contabilidade, para poder se entender o prazo de inelegibilidade, tem de contar a partir do momento que o indivíduo foi condenado. Ela só esqueceu de citar, e os próprios, inclusive senadores, lamentavelmente senador até da base do governo, da base petista, votaram favoráveis ali, inclusive, a esse projeto apresentado pela Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha. Eu preciso frisar isso aqui, inclusive, que é basicamente o seguinte: não se pode esperar acabar a condenação para contar a inelegibilidade. Eles querem que já se conte a inelegibilidade a partir do momento que o indivíduo foi condenado. O grande problema de tudo isso é que na Constituição Federal, no seu artigo 14, já está claro que o indivíduo que tem sentença transitada em julgado, ele estará com seus direitos políticos suspensos. Está ali, ó. Artigo 15 da Constituição, tá? É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: inciso terceiro, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Ou seja, se o indivíduo foi condenado a 10 anos em tese, ele vai ficar com os direitos políticos suspensos, em tese, por 10 anos. Certo? Só que a inelegibilidade, que é uma outra condenação que está presente na lei da ficha limpa, a lei complementar 135, dizia que o indivíduo ficaria ali os 10 anos respondendo pela condenação do crime comum que ele teria cometido, e depois dos 10 anos se contabilizaria ali, por exemplo, os 8 anos de inelegibilidade. E além disso, né, olha que interessante, o projeto também não acumula inelegibilidades, ou seja, você não pode, por exemplo, ter uma condenação de 8 anos por um crime de inelegibilidade, depois ter outra inelegibilidade de 8 anos, porque eles dizem que isso é incorreto, que não deve ser assim. E eles querem limitar agora o prazo máximo para até 12 anos. Traduzindo, você pode matar, você pode roubar. E se você pegar uma condenação de 12 anos e tiver duas inelegibilidades, o tempo que você está cumprindo a sua responsabilidade com a justiça é o tempo que vai contabilizar também para a sua inelegibilidade. Então não tem punibilidade mais para o que a lei complementar 135 traz, que é a tal lei da ficha limpa. Porque, como eu disse, condenados em sentença com condenação criminal transitada e julgado já perdem os direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação. E aí vamos ver agora para a justificativa do senhor Everton Rocha, senador da República pelo PDT do Maranhão. Vamos ler aqui, tá? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem um projeto de lei que reduz o prazo de inelegibilidade definido pela lei da ficha limpa. O texto é um dos projetos que faz parte da chamada mini-reforma eleitoral. E é interessante, né? Porque é mini-reforma eleitoral em 2015, depois tem mini-reforma eleitoral em 2017, depois tem outra reforma eleitoral, outra mini-reforma eleitoral em 2024, e todas para beneficiar bandidos. A linguagem direta é essa. É claro que tem algumas mudanças que são positivas, tem, mas a grande maioria é para beneficiar corrupto, base bolsonarista. Vamos ler o que diz o resto aqui da matéria para você entender, tá? O texto é um dos projetos que faz parte da chamada mini-reforma eleitoral e é relatado pelo senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. A votação aconteceu de forma simbólica, ou seja, sem que se dê o nome de quem é que apoia que ladrão tem de ser perdoado na política, roubando seu dinheiro e meu dinheiro, tá? Não tem problema. O ladrão de galinha não, ele tem que se ferrar. Mas o ladrão de milhões e bilhões, que rouba dinheiro de cesta básica, como a gente tá vendo o governador bolsonarista por aí, ele vai ficar ali no máximo, se ele ficar preso 8 anos, a inelegibilidade já contou nos 8 anos que ele ficou preso. Traduzindo, a lei da ficha limpa perde efeito. É quase isso. É quase isso.